Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Legislação Aplicada ao Ministério Público Brasileiro. Iremos conhecer o Ministério Público da União e também alguns aspectos do Ministério Público dos Estados. Neste curso será destinado a conhecer especificamente a Lei Complementar 75 de 93. É a lei que vai organizar, estruturar o Ministério Público da União. Então, esse primeiro curso ele é destinado a conhecer a Lei Complementar 75/1993, que vai regulamentar o Ministério Público da União, tá certo? Pois bem, antes de entrarmos na Lei Complementar 75, é importante observarmos os aspectos constitucionais do Ministério Público Brasileiro. O que a Constituição retrata sobre o Ministério Público Brasileiro? Vamos conhecer a partir do artigo 127 da Constituição que o Ministério Público ele é uma instituição, né? Uma instituição permanente e essencial à justiça, né? Vamos detalhar esse conceito aqui porque ele cai muito em prova, tá certo? E iremos ver nos nossos exercícios, perfeito? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do Ministério Público. As funções do Ministério Público já existiram há muito tempo atrás. Não há uma definição exata do surgimento, da origem do Ministério Público. O que há um resquício da sua evolução histórica pelos anos, né? Por exemplo, há mais de 4.000 anos já existiam funções ministeriais, né? Lá no Egito existiu o rei Faraó da época que ele delegava a um funcionário real. Esse funcionário tinha a incumbência de ser os olhos e a língua do rei. Quer dizer que, na prática, ele que executava as penalidades daqueles cidadãos que desregravam das leis do rei. Tá certo? Então, há mais de 4.000 anos já existiam funções ministeriais, ok? Esse mesmo funcionário tinha a função de ser o protetor, o tutelador dos órfãos, né? E também das viúvas da época, tá certo? Então, repare que essas funções aí de 4.000 anos atrás, existem funções semelhantes hoje do Ministério Público, na chamada persecução penal, no titular da ação penal pública e também na proteção dos idosos e das crianças e dos adolescentes, tá certo? Muito bem, evoluiu-se, chegou na França, né, na Revolução Francesa. Na França, por meio da Revolução Francesa, que ali nasceram as primeiras garantias, né, do Ministério Público com forma de instituição. Repare que lá no Egito não existia uma instituição chamada Ministério Público, não. Apenas funções de ministério existiam na época. Só a partir da França que veio consolidar uma instituição chamada de Ministério Público. Por isso que dá o nome de parquet, né? Também chamada de parquet. Ou seja, o parquet na época era os funcionários do Ministério Público, ele exercia suas funções por meio de um tablado, né? De um tablado na praça, de um tablado ao lado do magistrado à época. Então chamava, o parquet significa justamente o tablado ali, né? Então o parquet era conhecido como os membros do parquet, os membros do tablado, tá certo? Então na França surgiram essas primeiras garantias ministeriais que até hoje são executadas, como por exemplo a garantia da inamovibilidade, né? Ok, pessoal? Então vamos lá em tela conhecer um pouco mais dessa instituição Ministério Público. Vamos lá. Então temos aqui o Ministério Público, a origem ela é controversa, né? Porque não se tem uma data exata do surgimento do Ministério Público ou das funções ministeriais, tá certo? As funções já existiam há mais de 4.000 anos, né? Vou botar aqui mais, né? Há mais de 4.000 anos no Egito, tá certo? Lá existiu o funcionário real do nosso faraó, chamado Magiai, né? Que ele era os olhos e a língua do rei, tá certo? Ele era os olhos e a língua do rei. Ou seja, ele olhava pelo rei perante a sociedade, ele falava pelo rei perante a sociedade. Dava função a ele de ser o pai do órfão e o esposo da viúva, né? Aqui é a chamada a tutela, né?
ou também tutelador, tá certo? Tutelador protetor dos órfãos e da viúva, ok? Isso lá no Egito, ok? Muito bem. Só a partir da Revolução Francesa, na França, em 1790, foi instituído o Ministério Público, tá certo? Que foram criadas as primeiras garantias do Ministério Público, como, por exemplo, garantia da inamovibilidade, tá certo? Muito bem. E com relação ao Ministério Público no Brasil, tá certo? Também houve uma grande turbulência em dizer como eu vou enquadrar o Ministério Público. Será que o Ministério Público ele é um quarto poder da República? Se ele não é um quarto poder da República, em qual dos poderes ele vai estar subordinado? Até hoje tem esse defeito em querer enquadrar o Ministério Público no Poder Executivo ou no Poder Judiciário. Por quê? Por causa da sua evolução histórica também aqui no Brasil. Iremos observar que o Ministério Público já pertenceu ao Poder Executivo, já pertenceu ao Poder Judiciário uma época, tá certo? Já foi desconstitucionalizado, já foi retirado da Constituição, né, nas constituições arbitrárias de exceção, tá certo? Até chegar no novo perfil da Constituição de 1988, que iremos detalhar e enquadrar definitivamente e acabar com essa celeuma de que o Ministério Público é subordinado a qual dos poderes, tá certo? Então vamos observar aqui essa evolução histórica rapidamente, né, para entrarmos na Constituição em vigência. Vamos lá. A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição brasileira, olha, repare, foi a primeira Constituição brasileira a consolidar e constitucionalizar o Ministério Público, tá certo? Foi a Constituição de 1934. Então aqui, ele adquire status constitucional, tá certo? Adquire status constitucional. Então, atuando, qual era a função? Órgão de cooperação das atividades governamentais. Órgão de cooperação das atividades governamentais. Só voltando aqui rapidinho, o que significa isso? Ele era um órgão do Poder Executivo. Ele cooperava com as atividades do governo. A Constituição só falava isso, órgão de cooperação das atividades governamentais e ponto. Não dava função, não dava atribuição. Fala que ele era subordinado ao Poder Executivo e ponto. Isso na primeira Constituição, na Constituição de 1934. Vamos lá em tela. Evoluindo. Na Constituição de 1937, ela chamou um grande regresso, né? Gerou um grande regresso ao Ministério Público, pois foi retirado do texto constitucional. Então o Ministério Público perdeu, vamos dizer assim, o seu status constitucional, deixou de existir por meio da Constituição de 37. A Constituição de 1946 é chamado retorno do Ministério Público. Retornou o Ministério Público ao texto constitucional. Aqui, repare, ele exercia a função de representar a União judicial e extrajudicialmente. Também era subordinado ao Poder Executivo. Então, repare aqui, pessoal, a Constituição de 1943 deixa de forma clara que o Ministério Público ele era subordinado ao Poder Executivo. E a função que ele exercia era de representar a União judicial e extrajudicialmente. Repare que essa função nos dias atuais ela é desempenhada pela AGU, tá certo? É desempenhada pela AGU, Advocacia Geral da União. Então, o Ministério Público, antes da Constituição de 88, ele exercia a função de representar a União judicial e extrajudicialmente. O que significa isso? Se alguém entrar contra a União judicial, naquela época, quem desempenhava a função de defender a União era o Ministério Público e era subordinado ao Poder Executivo. E isso perdurou até a Constituição de 1988. Por isso que a Constituição de 1988 é um grande divisor de águas da função ministerial. É um grande divisor da chamada função do Ministério Público de representar a União e não mais representar a União. Só para você ter uma ideia, hoje, na Constituição em vigência, o Ministério Público ele é vedado representar a União judicial e extrajudicialmente. Por quê, professor? Porque com a Constituição de 88 foi criada a Advocacia Geral da União e hoje separou a função, tá certo? Então vamos lá em tela. Então a Constituição de 46
o Ministério Público pertencia ao Poder Executivo e o Ministério Público exercia a função de representar a União Judicial e extrajudicialmente. Aí chegou a nossa conhecida Constituição Republicana Democrática, a Constituição de 1988, a vigente, a contemporânea, o atual. Essa Constituição, ela vai dar um novo perfil, repare, novo perfil ao Ministério Público, com uma definição clara da Constituição, com o meio da chamada funções institucionais do Ministério Público, vai dar instrumento de atuação ao Ministério Público. Então, repare aqui o seguinte, pessoal. Com a chamada promulgação da Constituição de 1988, o Ministério Público adquire um novo status. Um status que jamais o Ministério Público possuiu ao longo da evolução histórica no Brasil. A Constituição vigente democrática, ela entregou ao Ministério Público uma definição clara, entregou funções óbvias e também os seus instrumentos de atuação. Então, hoje o Ministério Público é uma instituição já extremamente, vamos dizer assim, consolidada. O que você precisa saber é que hoje, com a Constituição em vigente, o Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes. Ele não tem vinculação nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo, tá certo? Então, repetindo, o Ministério Público, ele não pertence ao Poder Executivo, não pertence ao Judiciário e não pertence ao Legislativo. E também não é um quarto poder, tá certo? Então, o que o Ministério Público é? Quem é que vai dizer isso? É a Constituição, no artigo 127, que vamos aprender a partir de agora. Vamos lá. Em tela, o artigo 127 da Constituição diz o seguinte: o Ministério Público, ele é uma instituição. Vamos detalhar cada palavra do artigo 127. Ministério Público, ele é uma instituição. Então, vem aqui comigo. Aqui já deixou claro que o Ministério Público não é um poder, tá certo? Os poderes são aqueles três harmônicos entre si, o Executivo, Legislativo e Judiciário. E o que o Ministério Público é? Ele é uma instituição. E o que é uma instituição? É uma organização que tem competência, que tem uma composição e funções. Então, repetindo, uma instituição, ele é uma organização, e essa organização tem órgãos, obviamente, que tem competências e funções, tá certo? Funções. Isso é uma instituição. Isso é o Ministério Público. Uma organização social, pública, né? Que tem uma organização interna e essa organização interna tem funções e as funções quem vão dar é a Constituição, tá certo? Então o artigo 127 diz que o Ministério Público é uma instituição. Pois bem, só que o Ministério Público não é qualquer tipo de instituição. O Ministério Público ele é uma instituição permanente, tá certo? Repetindo, Ministério Público é uma instituição permanente. Vamos lá na tela para você ver. Ó, Ministério Público ele é uma instituição permanente. É o que está no artigo 127. O que significa instituição permanente? A doutrina fala, até mesmo a jurisprudência entende, que Ministério Público ele não pode ser retirado do texto constitucional. Tá certo? Aí você fala, mas o Ministério Público é uma cláusula pétrea. O Ministério Público ele não é uma cláusula pétrea. Todavia, repare a seguinte informação. Os direitos e as garantias fundamentais estão lá no nosso artigo da Constituição que fala das cláusulas pétreas, direitos e garantias. E quem é que vai proteger os direitos e as garantias perante a sociedade? É o próprio Ministério Público. Então, atacar o Ministério Público é atacar os direitos e as garantias da sociedade, tá certo? Então, indiretamente, ele torna-se uma cláusula pétrea, tá certo? Entenderam isso? Então, permanente significa o quê? Que não pode ser retirado do texto constitucional, tá certo? O artigo 127 fala, não há possibilidade de retirar o Ministério Público do texto constitucional. Agora, preste bastante atenção. Pode haver uma emenda à Constituição alterando funções do Ministério Público? Pode, tá certo? Pode. O que não pode é retirar o Ministério Público. Então ele permanece na Constituição enquanto existir o Estado Democrático de Direito, enquanto existir essa Constituição Democrática de 1988. Entenderam? Então, repetindo,
Ministério Público ele é uma instituição permanente porque não pode ser retirado do texto constitucional. Perfeito? Muito bem. A Constituição vai continuar a definir o Ministério Público. Vamos lá, entender. Então, Ministério Público ele é uma instituição. O que é uma instituição? É uma organização com competências e atribuições. É uma instituição permanente, porque não pode ser retirado do texto constitucional. E essa instituição permanente, repare, essencial. Essa instituição ela é essencial, ela é necessária à justiça. Ela é essencial, ela é necessária à justiça. Então, repare, o Ministério Público não é qualquer tipo de instituição. É uma instituição permanente e é uma instituição necessária, essencial à justiça. Não há que se falar em justiça sem a participação do Ministério Público, tá certo? Agora eu chamo a sua atenção, preste atenção aqui comigo, vamos junto, olha só. Será que todo processo judicial que tramita perante o Poder Judiciário, o Ministério Público precisa ter vistas? Ou ainda, será que o Ministério Público precisa opinar, precisa ser o fiscal da lei em todos os processos que tramitar perante o Poder Judiciário? A resposta é não, tá certo? O Ministério Público ele só é essencial à função jurisdicional do Estado, ou é essencial à justiça, naquilo a qual ele tem a competência, tá certo? Então, por exemplo, está tramitando um procedimento no Poder Judiciário que envolve, vamos dizer assim, um menor, uma criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todo processo que tramitar, que envolver direitos e garantias de um menor, tem que ter a participação do Ministério Público, ou como parte ou como fiscal da lei. Tá certo? Se o juiz não observar a participação do Ministério Público, ou como autor, como parte ou como fiscal da lei, aquele processo vai ser inválido, vai ser nulo. Por quê? Porque a atuação do Ministério Público perante as crianças e adolescentes é essencial, é necessária. Sendo assim, tem que ter a participação do MP. Caso contrário, o processo será nulo. Tá certo? Então, repetindo, quando que ele vai ser essencial? Quando que ele vai ser necessário? Quando envolver competências dele, quando envolver atribuições do Ministério Público. Então, envolvendo a atuação do Ministério Público, envolvendo competências do MP, ele precisa receber a opinião como autor ou como fiscal da lei. Tá certo? Vamos lá em tela? Então, temos aqui, Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à justiça. Também cai muito em prova o seguinte, é essencial a função, tá certo? Função jurisdicional do Estado, tá certo? Essencial à justiça, ou também cai muito em prova, chamado essencial à função jurisdicional do Estado. Tanto uma informação quanto a outra está em perfeitas condições, ok? Muito bem, senhores e senhoras, temos aqui o Ministério Público sendo uma instituição permanente, e essa instituição ela é necessária, é essencial à justiça, né? Ou também é essencial à função jurisdicional do Estado. Pois bem, a Constituição já deu o conceito de Ministério Público. O que o Ministério Público é, professor? Uma instituição permanente e essencial à justiça. Essa é a definição do MP. Só que a Constituição foi além. Ela deu a definição e diz o seguinte: incumbe a essa instituição permanente, essencial à justiça, está sob a responsabilidade dessa instituição, está sob a proteção dessa instituição determinados direitos e garantias da sociedade. Então, incumbe ao Ministério Público, olha a palavra-chave, defesa. Compete ao Ministério Público defender. Vamos lá em tela, olha só. Incumbe ao MP realizar a defesa. Essa é a grande responsabilidade do Ministério Público, realizar a defesa, tá certo?
Aí a Constituição ainda falou, mas a defesa de quê? Primeiro ponto, ó, da ordem jurídica. Ordem jurídica, ou também chamado de ordenamento. Ordenamento jurídico. É a mesma coisa. Ordem jurídica ou ordenamento jurídico. Pessoal, aqui comigo, ordem jurídica, ordenamento jurídico, rapidamente para você entender o que significa isso. Ordem jurídica é o conjunto de leis que organiza a sociedade ou a vida em sociedade. Um conjunto de leis que organiza a sociedade, o Estado, tá certo? No ápice do ordenamento jurídico encontra-se a Carta Magna, encontra-se a Constituição Federal. Acima desse ordenamento jurídico, no topo, nós temos a Constituição Federal. Abaixo da Constituição vão ter as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas. Abaixo nós teremos as portarias, normas, regulamentos, decretos, né? Então, ordem jurídica é o conjunto de leis que organiza a sociedade. E no ápice do ordenamento jurídico encontra-se a Constituição Federal. Aí eu te pergunto, qual é a função do Ministério Público perante o ordenamento jurídico? Defender. Exatamente isso, defender. Exercer a defesa. Por exemplo, suponha que vem uma lei do Congresso Nacional contrária à Constituição, ferindo a Constituição. O Ministério Público, ele que vai realizar a defesa por meio dos seus instrumentos de atuação. E um dos instrumentos de atuação do Ministério Público é a ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, o Procurador-Geral da República, ele tem em suas mãos a legitimidade para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para desvincular essa lei do ordenamento jurídico. O que o Ministério Público está fazendo quando entra com uma ação direta de inconstitucionalidade? Está defendendo todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Tá certo? Ainda, uma outra função do Ministério Público no ordenamento jurídico é ser o chamado fiscal da lei. É o seu chamado ser custos legis. Fiscal da lei é o seguinte, está um processo tramitando no Poder Judiciário, o Ministério Público vai ter vistas para saber se naquele processo ali o juiz esteja desempenhando as suas funções, respeitando todo o ordenamento jurídico, todas as leis. É a função chamada de custos legis ou fiscal da lei, tá certo? Então, para defender o ordenamento jurídico, ele pode ser autor, por exemplo, de uma ação direta de constitucionalidade, ou também para defender, ele vai ser o fiscal da lei. Então, se cair em prova quem é o fiscal da lei, quem é o custos legis na nossa República, é quem? Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 127, diz que incumbe o Ministério Público realizar a defesa do ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito? Muito bem. Vamos lá em tela conhecer mais competências. Compete ao Ministério Público, incumbe ao MP realizar a defesa da ordem jurídica, né? Ordem jurídica ou também ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis e atos que regula a vida em sociedade. Tá certo? Aqui é a ordem jurídica. Perfeito? Depois, nós temos o regime democrático. Né? Regime democrático. Compete ao Ministério Público, incumbe ao MP, realizar a defesa do regime democrático. É a nossa democracia, que o poder emana do povo, que o exercerá diretamente e indiretamente por meio dos seus representantes. Um exemplo disso é que o Ministério Público ele vai ser o fiscal da lei quando envolver votação, eleição, né? Quando envolver votação, quando envolver eleição. Outro exemplo do regime democrático de direito é o seguinte: suponha que um governador, ou até mesmo o presidente da República, esteja desrespeitando os direitos, a democracia no Estado ou na União. O Ministério Público ele tem em suas mãos uma outra ação chamada de ação de intervenção do Estado. Quando um governador ele está desrespeitando os princípios sensíveis,
está desrespeitando a democracia naquele estado X ou Y, poderá o Ministério Público entrar com uma ação interventiva da União, uma intervenção federal, para retirar temporariamente aquele governador que está desrespeitando a democracia. Então nós temos novamente outro exemplo que envolve a proteção do regime democrático, quando o Ministério Público vai defender a democracia. Tá certo, pessoal? Então, incumbe ao MP realizar a defesa do regime democrático. Perfeito? Vamos lá em tela conhecer ainda mais? Incumbe ao MP realizar a defesa, dos interesses sociais. Dos interesses sociais. Esses interesses sociais são os interesses da sociedade, né? São interesses da sociedade, também conhecido como interesses coletivos, né? Interesses difusos, ou também chamados de coletivos em estrito senso, né? Interesses difusos para pessoas indeterminadas, né? Que são ligados mediante uma situação de fato, ou interesses coletivos de uma classe, tá certo? Então repare aqui o seguinte: compete ao Ministério Público defender os interesses da sociedade, os interesses difusos ou coletivos. Como assim? Dê exemplos. O meio ambiente, né? O meio ambiente. Qualquer ato atentatório contra o meio ambiente, compete ao Ministério Público utilizar os seus instrumentos de atuação para defender o meio ambiente. Como, por exemplo, se uma pessoa física ou jurídica fizer algum dano ao meio ambiente, o Ministério Público vai apurar a responsabilidade para aquela pessoa física ou jurídica reparar o dano. Por isso, o Ministério Público detém em suas mãos uma competência de inquérito civil público, detém em suas mãos a competência da ação civil pública, tá certo? Quanto também ao direito do consumidor, tá certo? Quando envolver infração à ordem econômica, tá? Quando envolver valores artísticos, estéticos, paisagísticos, urbanísticos, turísticos da sociedade, o Ministério Público também vai utilizar os seus instrumentos de atuação para defender os interesses da sociedade. Repare, interesses sociais não é o interesse de uma pessoa particular isoladamente, não, e sim de uma coletividade, de uma informação difusa, erga omnes, tá certo? Coletiva, ok? Aí eu dei o exemplo para você quando envolver o meio ambiente, problemas estéticos, do paisagístico, turístico, do Estado, tá certo? Muito bem, a pergunta que se faz agora, será que o Ministério Público pode defender interesses de uma só pessoa, de interesses individuais? Será que pode? A regra é não. Interesses individuais, o Ministério Público não vai atuar. Quem defende interesses individuais é o advogado, né? Então, se você, por exemplo, sozinho, você tem um problema no contrato de compra e venda do imóvel, no contrato de compra e venda do seu carro, é um interesse individual, é seu sozinho, aí você vai ter que contratar um advogado para fazer a sua defesa. Tá certo? Porém, a Constituição diz o seguinte: o Ministério Público pode defender interesse individual se esse interesse individual for indisponível. Vamos lá em tela conhecer isso. Individual, interesse individual, se ele for chamado de indisponível. Indisponível. O que significa interesse individual indisponível? Aqui comigo. Interesse indisponível é aquele interesse individual seu que você não pode abdicar, você não pode vender, você não pode trocar, você não pode colocar esse interesse individual em uma relação jurídica, contratual. Não pode, porque você pode apenas exercer, mas não pode você colocar dentro de um negócio jurídico, você não pode colocar em um contrato, você não pode alugar, você não pode vender, tá certo? Você apenas vai poder exercer, por exemplo, o direito à vida, né? O direito à vida é um interesse individual indisponível. Você exerce a vida, tá certo? Por exemplo, a liberdade também é um interesse individual indisponível. Então, quando envolver interesse individual indisponível, aí o Ministério Público pode atuar, tá certo? Pode atuar. Exemplo, aconteceu um homicídio.
feriu a vida de alguém, feriu o interesse individual indisponível de alguém. Então o Ministério Público vai atuar. Vai atuar por meio de uma ação penal pública, tá certo? Que ele é o titular, senhor da ação penal pública, tá certo? Então o interesse individual indisponível é aquele que você não pode abdicar, você não pode vender a integridade física, você não pode vender a sua integridade física, tá certo? Ok? E os disponíveis, só para você entender, os disponíveis é tudo o contrário. Você pode vender, você pode trocar, você pode doar, você pode fazer o que quiser, alienar com esse interesse individual, esse direito seu. Por exemplo, você tem um carro. O seu carro, ele é um bem seu. Ele é individualmente seu. É um bem seu. Porém, você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode vender, você pode doar, você pode trocar, tacar fogo, o que você quiser fazer, porque ele está à sua disposição, tá certo? Neste caso, o Ministério Público não poderá atuar nos interesses individuais disponíveis, tá certo, pessoal? Então, preste atenção nesse conceito do artigo 127, porque cai muito em prova. Nós iremos fazer os exercícios aqui, você vai poder observar que o conceito e a definição do Ministério Público do artigo 127 cai demais, tá certo? Então, para finalizar o nosso resumo, a nossa aula, o que o Ministério Público é? Ele é um quarto poder? Não. Ele está subordinado a qual dos poderes da República? A nenhum, tá certo? Então, se ele não é um quarto poder, não está subordinado a nenhum dos três poderes, o que o Ministério Público é? Ele é uma instituição. É qualquer instituição? Não. É uma instituição permanente. Permanente por quê? Porque não pode ser retirado do texto constitucional. Esta instituição permanente, ela tem que ser necessária, ela tem que ser essencial a alguma coisa. É essencial a quê? A justiça ou a função jurisdicional do Estado, tá certo? Incumbe ao Ministério Público, está sob a responsabilidade do Ministério Público realizar a defesa. Defesa de quê? Da ordem jurídica, que é o conjunto de leis do Estado. Que mais? Regime democrático. Que mais? Interesses sociais e os individuais, lembrando sempre que são os indisponíveis, tá certo, pessoal? Então, finalizamos a nossa primeira aula. Até mais!